Olá, bom dia. Bom dia, segunda-feira, 24 de dezembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Database, você vai conhecer um pouco sobre esse assunto que tem a ver com o seu bolso. Em São Paulo, um documentário tenta conscientizar a população sobre a síndrome da talidomida. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Um relatório do Conselho Federal de Medicina afirma que existe má distribuição de profissionais pelo território brasileiro, Cláudia. E ainda, muitos médicos são formados, mas sem nenhuma preocupação social, Davi. O documento mostra também que há muitas faculdades sem professores qualificados e infraestrutura adequada. 13 mil médicos se formam todos os anos no Brasil. Da década de 90 para cá, houve um aumento de 137% no número de escolas de medicina, que passou de 83 para 197. O país só perde para a Índia, que tem 272. Mas quem precisa de atendimento nos hospitais públicos daqui reclama que faltam profissionais. A maioria das pessoas estão morrendo por causa disso, porque não tem médico. Segundo o relatório do Conselho Federal de Medicina, o Brasil tem 1,95 médico para cada 1.000 habitantes, número acima da média mundial, que é de 1,4. Os representantes da categoria são taxativos ao afirmar que o problema é a má distribuição dos profissionais. A maioria deles está nas regiões Sul e Sudeste. Outro problema, de acordo com o Conselho, é que os cursos não se preocupam em atender às demandas sociais. Ou seja, a maioria é voltada para a área privada e não para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, há muitos professores sem qualificação e a estrutura é deficiente. Faltam peças anatômicas, faltam microscópios também para a gente estudar a questão de histologia. Acaba que a gente participa aqui das aulas, mas precisa complementar isso fora, fazer uma busca ativa e muitas vezes depende de tempo, depende muitas vezes de recursos financeiros também para a gente alcançar esses objetivos. A gente precisa saber como é o órgão e aqui a gente não tem. E os que tem aqui são muito velhos, muito antigos. Então, você imagina você estudar um coração, você faltando um pedaço. Ou você estudar um fígado que está faltando um pedaço. Então, é isso que falta. Nenhuma faculdade de medicina do Brasil atingiu a nota máxima do conceito preliminar de curso. Um teste feito pelo Ministério da Educação a partir das notas do Exame Nacional de Desenvolvimento Estudantil e que leva em consideração a titulação dos professores, equipamentos e instalações. A avaliação, que vai de 1 a 5, é o indicador da situação dos cursos de graduação no país. Escolas sem corpo docente qualificado, sem infraestrutura, sem nada. Então nós vamos formar médicos mal preparados para atender a população. E o interior do Brasil, as populações desassistidas, os vazios assistenciais não podem ser preenchidos com médicos mal preparados e mal qualificados. É uma imensa irresponsabilidade daqueles que estão propondo a abertura de escolas sem a infraestrutura, sem a qualidade minimamente desejada por nós. O assunto interessa a todos os trabalhadores, mas muita gente não sabe o que é a database. Conheça agora um pouco mais sobre esse assunto que tem a ver com o seu bolso. Database é a data que o salário é corrigido. É a época do ano em que as categorias têm um reajuste salarial. Não. O que isso significa? De computador? A database é o período do ano em que patrões e empregados, representados pelos sindicatos, se reúnem para negociar acordos coletivos de trabalho. Neste período, os trabalhadores podem reivindicar revisão salarial, jornada e pagamento de horas extras, por exemplo. Cada categoria tem uma database. As cláusulas de contrato trabalhista também variam. O sindicato negocia com o empregador reajuste salarial, aumentos reais, produtividade, antecipação salarial e o pagamento de benefícios como os auxílios alimentação e refeição. O que é definido durante a database tem valor legal e deve ser cumprido pelas empresas. Esse advogado explica que quando não há consenso entre empregados e empregadores, as reivindicações negociadas na database são levadas à justiça comum.
Quando empregados e empregadores não chegam a um denominador comum, não chegam a um acordo, a lei faculta que as partes vá até os tribunais regionais do trabalho para que, através de uma sentença normativa, o tribunal estabeleça tanto reajuste quanto as condições, outras condições que fazem parte da pauta de reivindicação. Cada categoria define um mês em que vai realizar assembleias para discutir a data base. Os sindicatos ficam responsáveis por formalizar um documento chamado de Acordo Coletivo de Trabalho com as principais reivindicações dos trabalhadores. Em caso de demissão sem justa causa, no período de até 30 dias antes da data base, o trabalhador tem seus direitos assegurados pela lei. Oferta, promoção, tudo em 12 vezes sem juros. Anúncios como esses são atrativos irresistíveis para muita gente. Mas será que essas são as melhores alternativas para compra? Pois é, hoje em dia até as crianças sabem que pesquisar e poupar valorizam muito mais o nosso dinheiro. É fato, 99,2% das pessoas não conseguem fazer o cálculo da taxa de juros que incide sobre o valor das mercadorias. As condições de pagamento ficam expostas nas lojas e se engana quem pensa que não há juros quando o preço é o mesmo à vista ou a prazo. Logicamente tem uma taxa de juros aí, porque o lojista não vai receber isso em 10 vezes, esperar esse tempo todo para recuperar o dinheiro dele, porque ele comprou esse produto antes. Ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pagar a conta de energia. O cálculo dos juros depende de uma equação solucionada preferencialmente com a ajuda de uma calculadora financeira. Não tem como o consumidor calcular a taxa de juros, ainda que ele tenha treinamento específico para isso, ganho nos cursos universitários ou em qualquer outro tipo de curso. É um processo complexo. Só assim é possível, ao final de um ano, descobrir que o fogão de R$ 269 vai custar R$ 322,80 por causa dos juros de 2,92% ao mês. As pessoas sabem, os juros encarecem os produtos e pesam no bolso. A questão é que 96% dos compradores se preocupam apenas com o valor da prestação. O ideal seria planejar o consumo, ter educação financeira para reconhecer propostas realmente vantajosas. Pode parecer difícil, mas não é. Afinal, como se tornar um consumidor consciente, do tipo que pesquisa preços, calcula juros, evita o endividamento? A resposta pode estar aqui, na sala de aula. Essas crianças aprendem desde muito cedo quanto vale o dinheiro. As crianças aprendem com o dinheiro de mentira como lidar com o verdadeiro. É preciso poupar, esperar o tempo passar para ver a mesada se multiplicar. Esses pequenos têm 7, 8 anos e já sabem que não é preciso comprar tudo e ao mesmo tempo. Eu ponho no cofrinho e eu fico esperando até minha irmã me dar mais moedinhas. A ideia de consumo consciente, de planejamento de gastos, já começa a ser desenvolvida. Aqui, as crianças planejam o futuro com o dinheiro que já começaram a juntar. Vamos já? Antes de comprar, nós temos que economizar e pesquisar. Muito bem. Cantor, pintor, escritor, dançarina. Um documentário tenta conscientizar a população sobre a chamada síndrome da talidomida, que causa má formação congênita, Cláudia. A deficiência é provocada pelo medicamento que tem o mesmo nome. E que hoje é proibido para mulheres em idade fértil. Tá faltando alguma coisa é o nome do vídeo produzido pela Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida. O documentário traz depoimentos de vítimas da doença e de parentes. Quando nascia o bebê deficiente, logo a culpa recaía das famílias, recaía sobre alguém.
quantos lares desfeitos. Wanda só descobriu a causa da deficiência aos 20 anos, quando leu uma reportagem sobre o medicamento que provocou a doença. Foi uma luta grande, né? Preconceito já da família, né? Tipo assim, esconder no isolamento, né? A talidomida é um sedativo que surgiu na Alemanha na década de 50. Na época, era usado por mulheres grávidas contra enjoos. Só anos mais tarde, o fabricante descobriu que o remédio causava má formação dos fetos, comprometendo, por exemplo, braços, pernas e visão. No Brasil, 800 pessoas são portadoras da deficiência. Uma das conquistas da Associação das Vítimas no país foi o direito à pensão vitalícia. Entre um salário mínimo a 4 salários mínimos, dependendo do grau de deficiência dessa pessoa. A talidomida ainda é usada, principalmente para o tratamento de hanseníase, por retardar a perda da sensibilidade. Mas o uso por mulheres em idade reprodutiva é proibido. A talidomida inibe o efeito do anticoncepcional e, com isso, esta paciente, essa mulher pode ovular e engravidar. O alerta também faz parte do documentário que marca os 20 anos de luta da associação. É para levar uma consciência, meio que dizer para a população, ó, mesmo sem perna, sem braço, se você tiver vontade, você consegue, você vai atrás, você faz. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. E uma ótima noite de Natal, não é isso, Cláudia? Para todo mundo. Isso aí, gente. Bom dia e até amanhã.